tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 6 da série Línguas e Políticas do IPOL, Políticas Linguísticas e as Recentes Imigrações no Brasil. Eu sou a Ana Paula Seifert, docente do Instituto Federal Catarinense, campus de Luzerna, e pesquisadora colaboradora do IPOL. No episódio da semana passada, foram abordadas as línguas brasileiras de imigração, línguas historicamente situadas e parte da vida de comunidades estabelecidas no Brasil há pelo menos 3 gerações. Das línguas brasileiras de imigração da semana passada, hoje nós passaremos a tratar das línguas de imigração, que possuem outra realidade, outro estatuto. Como nós temos acompanhado dos últimos anos, o Brasil tem recebido milhares de imigrantes. O relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais de 2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, indica que, de 2010 a 2018, foram registrados no Brasil 774 mil imigrantes. Desse contexto, é claro, tem emanado uma série de iniciativas de pesquisa, de ensino, de extensão, voltadas ao atendimento de demandas desses grupos. A conversa de hoje se debruça justamente na abordagem de iniciativas no campo das políticas linguísticas, com foco nessas recentes imigrações. Nesse episódio recebemos Sabine Gorovitz, que é professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília desde 1996. É líder do grupo de pesquisa Mobilang, que estuda contatos linguísticos em contextos migratórios, políticas e direitos linguísticos, tradução e mediação linguística, interpretação comunitária. Recebemos também Daiane Cortez, que é doutoranda em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesc, é professora de português para estrangeiros há mais de 11 anos no Brasil e no exterior e atua no projeto de extensão Português Língua de Acolhimento da Unesc. Recebemos ainda Bruno Deusdará, que é professor associado de Linguística e dos programas de pós-graduação em Letras do Instituto de Letras e Faculdade de Formação de Professores da UERJ. É pesquisador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em convênio da UERJ, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O objetivo de reunir essas experiências nesta conversa de hoje é cruzar as linhas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil nos últimos anos e dialogar sobre essas ações. Para iniciar nossa conversa e nos situarmos em relação ao campo, eu gostaria de pedir que cada um de vocês comentasse quais iniciativas desenvolve no campo das políticas linguísticas com foco nas recentes imigrações. Convido a Sabine para iniciar com seu relato. Boa tarde, gente. É um prazer grande estar aqui com vocês no âmbito dessas lives do IPOL, que são centrais e que têm favorecido muito o diálogo em torno de políticas e direitos linguísticos, né? Agradeço a apresentação da Ana e fico muito feliz de estar aqui com os colegas para debater essas questões sobre os direitos linguísticos desses migrantes recém-chegados no Brasil. E como a Ana bem colocou, esses fluxos novos de 10 anos para cá, que vem reconfigurando um pouco a paisagem sociolinguística brasileira, ainda que o contexto plurilingüe tenha sempre existido e seja uma realidade no Brasil. Então, eu vou um pouco explicar as atividades que a gente vem desenvolvendo com relação à questão dos direitos linguísticos desses recém-chegados, imigrantes, e particularmente com relação à mediação linguística, é o direito de tradução, ou seja, o direito de ser traduzido, o direito de se traduzir, mas principalmente no intuito de acessar outros tipos de direitos e serviços, né? Como a Ana apresentou na introdução, eu lidero um grupo de pesquisa intitulado Mobilang. Esse termo, ele é a junção de mobilidades e contatos de língua, ou línguas em contato, e ele surgiu há 10 anos atrás de uma parceria internacional com a França, no intuito de entender melhor o contexto de mobilidade e contatos linguísticos que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos, ou das 2 últimas décadas, né, com relação aos contatos de população, aos contatos de língua e os efeitos sociais
o panorama complexo, né, de contatos entre populações e línguas e os efeitos sociais e culturais dentro de uma comunidade de acolhimento, enfim. Esse grupo de pesquisa, portanto, surgiu com um intuito de colher dados de situações migratórias. Eu, particularmente, trabalhei com a situação dos brasileiros fora do Brasil, em particular as famílias brasileiras instaladas na Guiana Francesa e na cidade de Cayenne, que é a capital da Guiana Francesa, e a sua relação linguística com a comunidade local, a integração linguística, a relação dentro das famílias e as misturas e contatos linguísticos que emergem dessa situação de imigração duradoura. Aos poucos, o grupo foi se desinternacionalizando, a gente foi se afastando de uma abordagem mais global, voltada para brasileiros fora do Brasil, e fomos nos voltando ao contrário na situação sociolinguística em contexto migratório dentro do Brasil, com a ampliação das nossas questões de pesquisa para outras sublinhas, outras áreas que, na realidade, todas elas, obviamente, dialogam com a questão das mobilidades e dos contatos linguísticos em termos sociolinguísticos, mas também de políticas linguísticas, com desdobramentos múltiplos. Então, nós ampliamos também a questão dos contatos linguísticos para o multilinguismo e as relações de poder na construção da igualdade de gênero, no espaço de fala das mulheres, nessa situação de acolhimento, nessa nova situação sociolinguística que as mulheres integram depois de suas mobilidades. Também ampliamos para questões de contatos linguísticos em produções artísticas, literatura, cinema, paisagem linguística das cidades, para o contato e para os contatos linguísticos que ocorrem de forma virtual no ciberespaço e na web, que também tem um papel fundamental nas mobilidades e no rastreamento dessas mobilidades. Também abrimos um grande espaço para as questões de terminologia da mobilidade, terminologias da migração, enfim, acho que é algo bastante em voga, e para certos fenômenos de intercompreensão e de relações entre comunidades de fala distintas, né? E, finalmente, focamos nos últimos anos, eu diria nos 3, 4 últimos anos, nas questões mais institucionais e mais voltadas para direitos linguísticos e políticas linguísticas, tanto em contextos migratórios, mas também em contextos acadêmicos e na questão da produção e da divulgação científica, que também tem chamado bastante a nossa atenção nesse aspecto mais global dos direitos linguísticos, né? Os objetos que habitualmente nós desenvolvemos como objetos de pesquisa prioritários, todos eles estão mais ou menos vinculados à questão da tradução, da mediação, da intercompreensão e da relação entre falantes de línguas distintas numa situação institucional de necessidade de serviços, de direitos, enfim, e focamos em alguns parâmetros interessantes, como o próprio papel do intérprete, que a gente chama no Brasil de intérprete comunitário, mas que também carrega outros nomes em outros países, outras regiões, dependendo do foco que se quer dar para a profissão desse agente, né, que é fundamental. Ele pode ser um intérprete social, porque, de fato, ele possibilita, né, uma institucionalização das relações sociais. Ele pode ser um intérprete de diálogo, porque é um intérprete que se coloca na relação dialógica entre um agente público, um servidor público e um solicitante de algum tipo de direito, enquanto também pivô de uma relação que se estabelece nessa interação, mas também ele pode ser considerado como um intérprete humanitário em determinadas situações, em contextos mais bélicos, de guerra, de conflitos fronteiriços. Então, ele tem essas várias denominações e ele
é um profissional bastante peculiar no mundo da tradução. A gente vem pesquisando o papel dessa relação que ele estabelece, mediada, né, e como ele intervém nessa triangulação e no diálogo que se dá entre duas categorias que geralmente se encontram em uma certa oposição simbólica, uma relação de poder, ou pelo menos uma relação assimétrica que ele vai colocar em contato e em discussão, né? Ele tem esse peso, essa responsabilidade, né, da relação que ele constrói, que ele estabelece, né? Também nós focamos bastante na questão, como eu falei, das redes sociais e em que medida as relações virtuais no ciberespaço, elas configuram também toda uma relação de mobilidade dentro e fora dos países, né? E, principalmente, como eu falava, a questão institucional das políticas de línguas, das políticas de tradução, dos direitos linguísticos de pessoas que não falam, num primeiro momento, muitas vezes, a língua local na comunidade que elas acabam integrando, e que tipo de participação esses direitos à tradução podem propiciar, e o papel que esses direitos têm nessa configuração e nessa nova relação, nessa nova paisagem linguística. Do grande projeto de pesquisa, que, como eu falei, se ampliou bastante para outros objetos, surgiu um projeto de extensão. Isso eu gostaria de colocar em relevo, que todas as ações, sejam de formação, de extensão, de pesquisa, elas dialogam, elas estão totalmente integradas nesse grande arcabouço, né? Porque, ao mesmo tempo que a extensão possibilita um acesso ao campo para conhecimento dos dados, da situação e participação na construção dos dados, né? Em contrapartida, também, a própria extensão e as ações que a gente desenvolve institucionalmente se nutrem de toda uma abordagem metodológica de pesquisa, de resultados, de análises de dados. Então, e a formação, obviamente, surge também dessa trilogia, né, para que a gente possa ter uma abordagem coerente, seja qual for a atuação propriamente dita. Então, do Mobilang, que é o nome do grupo de pesquisa, surgiu um projeto de extensão que se chama Migrações e Fronteiras, a mediação linguística como garantia dos direitos humanos. E esse projeto, na realidade, ele sugere ou propõe a criação de um sistema inclusivo de comunicação e de interação, que é bastante abrangente. Na realidade, o sistema tem como grande objetivo geral prover um apoio linguístico, uma mediação linguística à população imigrante que chega ao Brasil e em algumas cidades em particular, nessa relação primeira com algumas instituições particularmente centrais e pivô no momento em que essa pessoa ingressa no país, seja em questões administrativas, na Polícia Federal, a solicitação de refúgio, visto, enfim, toda a parte de documentação, mas também, num segundo momento, todos aqueles serviços que deveriam estar mais acessíveis a essa população em termos de alojamento, saúde, trabalho, acesso à justiça, e para situações também mais precárias e que colocam o sujeito em situação de grande vulnerabilidade, em situação de detenção, nas penitenciárias, enfim, nos tribunais e nas audiências, e também uma relação direta com instituições da sociedade civil, seja por meio de ONGs, de associações voluntárias, mas também de todo o sistema internacional da ONU, como o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, e algumas instituições, como no caso do Distrito Federal, o Instituto de Migrações de Direitos Humanos, com quem a gente vem trabalhando de forma muito estreita, até porque eles também, além de prover um serviço de acolhimento para as famílias que chegam no Distrito Federal, eles também têm um trabalho grande de mapeamento, de colheita de dados, de sistematização de dados com relatórios anuais,
que possibilitam, que fazem com que os pesquisadores tenham em mãos elementos quantitativos e estatísticos bastante detalhados para levar a cabo suas pesquisas. E foi em diálogo com o IMDH, e particularmente na figura da irmã Rosita, que é uma irmã escalabriana que está à frente dessas ações, que nós tivemos a ideia de desenvolver esse sistema de comunicação a partir da criação de um banco de intérpretes voluntários formados por alunos da universidade que falam línguas, ex-alunos ou pessoas da sociedade que se interessariam por essa responsabilidade, né, e esse papel do mediador, que é essa pessoa que vai possibilitar a famílias em situação de precariedade de ter, pelo menos, a chance de expressar a sua necessidade, né? Então, nós criamos, há 3 anos atrás, o primeiro banco de intérpretes para atender uma primeira parceria com o Ministério da Justiça, em especial com o CONARE, que é o Comitê para o Refúgio, que delibera sobre as solicitações de refúgio que chegam até o Ministério, e, para isso, eles passam por uma entrevista oral, uma entrevista bastante longa, na ocasião da qual eles vão narrar a sua história e explicar por que eles tiveram que sair do seu país e como eles chegaram ao Brasil e se eles, de fato, se enquadram na definição de refugiados, na definição internacional. E, para isso, eles vão contar a sua história de uma forma bastante singular e bastante precisa. E é claro que, na situação de entrevista, vocês imaginam que uma pessoa que chega e que não fala português, frente a um agente público, denominado oficial de elegibilidade, que vai deliberar sobre a sua solicitação e decidir sobre o seu futuro no país, eles precisam desse apoio linguístico de forma inquestionável. Então, nós começamos trabalhando junto com o CONARE, em seguida nós estabelecemos uma parceria muito forte com a Defensoria Pública da União, aqui em Brasília, com quem nós estamos desenvolvendo várias ações, no sentido de institucionalizar a demanda e a necessidade de mediação linguística nessas situações que eu citei, nessas situações mais formais e oficiais, em que uma pessoa precisa de uma ajuda linguística para, de fato, expressar sua necessidade nos espaços institucionais. E nós conseguimos criar o primeiro núcleo de tradução institucional dentro de uma instituição pública voltado para direitos de populações e da sociedade em geral, porque geralmente os serviços de tradução que existem, seja no Senado, na presidência, eles todos estão voltados para necessidades administrativas internas das próprias instituições e não para direitos da sociedade. Então, a gente vem trabalhando muito com a Defensoria Pública da União, inclusive em termos de pesquisa, eles vêm nos ajudando e abrindo espaços, chancelando as nossas pesquisas, abrindo portas para que a gente possa adentrar espaços que são mais restritos, penitenciárias, enfim, o espaço da Polícia Federal, espaços fronteiriços, né? E a ideia hoje é a gente apresentar, junto ao Congresso, uma proposta, um projeto de lei que tem como objetivo impor a obrigação do Estado, né, assegurar a obrigação do Estado de alocar tradutores e intérpretes em todas as instituições públicas, sejam elas federais, estaduais, municipais, de forma permanente, ou então através da formação de certos núcleos especializados, isso é uma questão mais metodológica que a gente está trabalhando, para que haja uma organização estadual ou institucional capaz de prover e de atender às demandas específicas em cada área e para cada população. E, junto com isso, a gente vem criando também, elaborando a criação de uma associação, a Associação Brasileira dos Intérpretes Comunitários, acho que vai se chamar ABRINCO, que vai ter esse papel de regulamentar e de organizar a profissão, a rede acadêmica envolvida, a formação, a certificação,
para esses profissionais que, espero eu, atuarão de forma sistemática nesses espaços. Então, basicamente, as nossas ações se resumem a esse universo que eu acabo de apresentar. Como vocês viram, são ações que, ao mesmo tempo, têm um papel formativo, a gente vem elaborando e pensando na elaboração de um projeto, uma especialização ou um mestrado profissional capaz de formar esse profissional intérprete comunitário para atuar nesses contextos específicos. Aliás, a formação tem sido pensada de forma interinstitucional, ela vai focar, claro, no próprio profissional, mas também em todos os agentes públicos que vão ter que aprender a lidar com esse tipo de relação mediada e aprender os limites e as possibilidades dessa relação profissional, social, que vai se estabelecer daqui para frente, se tudo der certo. Né? Também, obviamente, como eu falei, uma ação política que me parece que quando a gente vai falar um pouco dos desafios, esse é o grande desafio, a interlocução, né, com as autoridades e com quem elabora e decide as leis. E também, obviamente, uma ação de extensão, que é o nosso grande trunfo das universidades brasileiras e latino-americanas, que é essa possibilidade que os pesquisadores têm de aplicar suas pesquisas a algo concreto dentro da sociedade, no intuito de melhorar questões sociais, superar problemas sociais. Enfim, rapidamente, era isso que eu queria apresentar e fico, obviamente, à disposição para a gente trocar ideias e figurinhas. Eu acho que a união faz a força e eu tenho visto muitas discussões em torno dos projetos múltiplos, né, de várias áreas, né, do português como língua de acolhimento, que faz um papel central, complementar ao nosso, obviamente, são pautas distintas, mas, obviamente, que se unem. E dos direitos linguísticos, né, tão defendidos pelo IPOL, que eu acho que, no final das contas, todos nós estamos trabalhando em defesa do reconhecimento de um Brasil plurilíngue e dos direitos de quem não fala o português do Brasil. Né? Obrigada, gente. Muito obrigada, Sabine, muito obrigada pela sua exposição dessas iniciativas. Convidamos agora, então, o Bruno Deus Dará, da UERJ, para falar um pouco sobre as iniciativas das quais ele tem feito parte por lá. Boa tarde, obrigado, Ana Paula, os colegas do IPOL, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, de falar sobre o tema e as nossas ações aqui na UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também é uma alegria grande estar hoje aqui com Sabine e com Daiane, né, poder aprender muito e, especialmente, reforçar esses vínculos, né, a que Sabine faz referência dessa rede de reflexões e atuações, né, que essa temática nos desafia constantemente, né. Assim, as nossas ações, eu buscaria assim, um percurso cronológico, né? Porque em 2014, em setembro de 2014, o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da nossa universidade recebeu uma demanda concreta de atuação, né? Houve os colegas da Caritas, aqui do Rio de Janeiro, se dirigiram a Caritas funciona muito próximo à sede da nossa universidade, no Maracanã, ao lado do estádio Maracanã, e se dirigiram, então, ao Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da universidade, solicitando um trabalho conjunto, né, uma colaboração, uma atuação no projeto que eles tinham lá, e que tem e mantém, de um curso de português para refugiados, né? Então, a Caritas, ela é um órgão da sociedade civil vinculado enfim, a Igreja Católica, né, vamos dizer assim, e a Caritas, então, ela faz todo um processo, eles lá têm uma série de atuações no sentido de promover a integração dos refugiados no espaço da cidade, enfim, e nos equipamentos sociais e
e também ajudar a promover os direitos sociais dessa população. A demanda que chegou, ela chegou com duas questões muito fortemente colocadas, né? A primeira delas, a população que chegava, eles observavam uma alteração no fluxo de refugiados no Rio de Janeiro a partir de 2013. Então, embora os dados nacionais apontassem para uma diferença, por exemplo, de 2/3 da população do fluxo de refugiados que chega ao Brasil, 2/3, né? Se compõe de uma população masculina e 1/3 feminina. No Rio de Janeiro, isso era, esse dado é diferente, quase 50%, né, de homens e 50% de mulheres. As mulheres, então, a chegada das mulheres expressava também a chegada de famílias, né, mulheres com crianças ou mulheres grávidas, e os materiais de que eles dispunham na época. Então, uma questão colocada já de início era essa de uma alteração do perfil, né, demandando, então, nas aulas de português, atenção para alguns temas, né? E uma outra questão era uma observação, assim, bastante preliminar sobre o material. Os materiais utilizados eram materiais, digamos assim, de português como língua não materna, mais geral, né, não diretamente dirigido a essa população, e do ponto de vista da observação inicial, esses materiais eles colocavam, por exemplo, questões como se apresentar, né, dizer seu nome, dizer origem, e de imediato isso era tudo que, de algum modo, não deveria ocorrer nesse contexto, né? O nome, a preservação da identidade, a origem, né? Elas são, a preservação desses dados, elas são um cuidado fundamental nesse contexto de acolhimento a refugiados. A professora Ana Karina, lá do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, fez contato conosco e nós ampliamos a rede com alguns colegas do campo da linguagem, né? Nós particularmente não atuávamos, né, enfim, continuamos aprendendo e lendo e acompanhando, né, com o debate na nossa área, né, as reflexões teóricas, conceituais e o debate público sobre políticas linguísticas. Temos aí um percurso pelo campo da análise do discurso, mas nos pareceu naquele momento que nós poderíamos constituir um grupo que pudesse, de algum modo, contribuir, né? Fizemos, então, um levantamento preliminar das questões, das demandas que apareciam, visitamos as aulas que aconteciam ali próximo da universidade, conversamos e fizemos, assim, algumas entrevistas com estudantes do curso, então, com a população refugiada e com professores que são voluntários, né, não necessariamente têm uma formação em línguas, era assim que se estruturava naquele momento, são voluntários, em geral, estudantes universitários da área do direito, das relações internacionais, dos cursos de letras, interessados na temática. Então, nesse momento, nós começamos a elaborar algumas questões, né, e iniciativas que se dirigiram nessa, enfim, aí digamos assim, se relacionaram com a questão que foi imediatamente ali concretamente colocada pela Caritas. Primeiro, é uma questão bastante interessante, né, o fato de linguistas, profissionais da linguagem serem procurados para atuar num problema concreto, né, essa vinculação e essa possibilidade de aplicação, de ter um campo de aplicação a que Sabine já fez referência, né, essa, sem dúvida, é um traço bastante positivo da questão. Então, nós constituímos, assim, alguns dados preliminares e formulamos um projeto de extensão, né, denominado Português para Refugiados, coordenado pela professora Poliana Arantes, que é vinculada ao Departamento de Anglo-Germânicos do Instituto. Começamos, então, a movimentar o nosso grupo, né, e a partir de, então, constituir um grupo de pesquisa que fizesse algum levantamento de dados sobre o refúgio, né,
e também sobre a temática das políticas linguísticas. Do ponto de vista das pesquisas, nós já tivemos aí 3 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado defendidas olhando para esse percurso, para esse processo, mais especificamente do curso, e uma delas sobre questões mais gerais, a construção midiática de sentidos sobre refugiados, e daí, então, constituímos o que nós chamamos de um dispositivo de supervisão, né? Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, como, de algum modo, nós nos lançamos, né, na temática da investigação das migrações, em especial do refúgio, nós também tivemos notícia de outros grupos na universidade atuando nesse sentido, né, os colegas do Programa de Saúde Global, lá liderados pelo professor Eduardo Feinstein, colegas da nutrição, um colega médico que atua no hospital universitário, colegas do Instituto de Educação Física, do Direito, enfim, das relações internacionais, da história, colegas da Faculdade de Educação, né? Foi por lá que o nosso grupo começou, mas também da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a UERJ, em Caxias, né? E daí, a partir desse contato, e por caminhos distintos, percebemos que nós ali tínhamos alguma afinidade que se constituía como uma experiência multiprofissional. Então, nas especificidades, né, e nas especialidades profissionais, cada um atuando à sua maneira, mas, de algum modo, nós nos reunimos para encontros periódicos, para trocas de experiências, de informação. Fizemos aí 2 seminários de pesquisa com os estudantes desse campo multiprofissional e acessamos, então, o convênio do Alto Comissariado da ONU, das Nações Unidas para os Refugiados, o convênio que estabelece, então, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UERJ e em outras universidades brasileiras. E, a partir disso, também passamos a frequentar o seminário das cátedras, né? Tem sido uma experiência bastante importante, produtiva, né? Primeiro porque nos traz essa demanda concreta e depois porque nos permite rever algumas questões do campo da linguagem. Por exemplo, já de início, né, a demanda nos traz algumas questões, né, relativas ao modo de encaminhamento dos métodos de ensino de língua não materna, né? Isso é uma questão que já se disparava ali, mas conforme nós fomos, assim, digamos, escavando as questões que iam aparecendo, por exemplo, questões relativas à mobilidade urbana, né? Então, nós fomos nos aproximando da experiência dos refugiados no território. E isso nos colocou um desafio que nos parece importante do ponto de vista quase que de uma análise, se a gente pode dizer assim, de uma análise institucional, né? Quer dizer, a partir desse acompanhamento da experiência dos refugiados, por exemplo, as mulheres que chegam com crianças, né? Essas mulheres, elas chegam com a necessidade de acessar os serviços de saúde, né? Portanto, né, como Sabine já enfatizou aí de maneira bastante interessante, a necessidade, né, dessa mulher, por exemplo, relatar questões numa consulta médica, né? Ao mesmo tempo acompanhar crianças, o interesse das famílias para acompanhar as crianças na escola, também são questões importantes. Eles também queriam saber como acessar, né? E daí, a partir desse dispositivo de supervisão, nós passamos, então, a constituir um processo de reuniões periódicas com eles que nos permitiram, então, ir criando uma escuta para as questões que surgiam nas aulas, né? Nas aulas de português. Uma outra questão também importante foi a possibilidade de acessar equipamentos de cultura, né? Museus, teatros, enfim, gratuitos, inclusive. Então, daí o material foi se constituindo um pouco nessa direção. Vou recuperar rapidamente só um exemplo, a gente já até escreveu sobre isso,
Mas um exemplo, quando a gente estabelece, quando a gente define digamos assim, as temáticas, né? As temáticas, elas não são definidas a partir de uma compreensão, por exemplo, pressupondo um conhecimento e um interesse pelo Brasil, por meio do futebol, da música, como muitas vezes acontece, né? Essa visão do estrangeiro como alguém que chega ao Brasil por um certo interesse. Imediatamente nos foi apontado pelo grupo lá sendo atendido que sequer havia, em alguns casos, um conhecimento prévio daquele lugar de destino, né? Então, não era exatamente por aí, por um conhecimento do futebol, enfim, que se constituiria um vínculo. Outras questões eram mais relevantes, né? Então, nós constituímos, a partir disso, uma temática sobre alimentação, né? Pensando não só em nomear os alimentos, mas em constituir mesmo uma reflexão e poder se posicionar. Por exemplo, nesse momento, nós percebemos que o interesse não era muito por dar nomes, mas buscar entre nós alimentos que não necessariamente estariam evidentes nem para nós mesmos, né? Por exemplo, uma determinada folha que nós não usávamos muito, eles queriam saber o nome da folha que nem nós do grupo conhecíamos, e nós fomos pesquisar, entender e buscar. E também, um outro dado interessante, incentivar que eles pudessem nos contar, ou seja, não aprender português para falar daquilo que nós fazemos no Brasil, mas a possibilidade de estimular, né, a aprender uma língua como uma possibilidade de, a partir do conhecimento dessa língua, falar da sua experiência e narrar, né, os seus processos, as suas memórias, enfim. Isso foi um dado interessante. O outro por exemplo, no momento em que a gente pensa sobre a mobilidade urbana. A primeira lição, a primeira experiência de lição que nós fizemos, o grupo fez uma proposta a partir de um texto. Eu vou dar esse exemplo, acho que para ficar um pouco, para encadear uma discussão sobre o que a gente extrai de reflexão a partir daí, né? Então, no primeiro momento, o grupo traz um texto que é um texto artificial, né? Uma simulação de um dado, né? De um diálogo entre motorista e o passageiro, né? E nós imediatamente, né? Enfim, e questões de linguagem que apareceram ali daquele texto, não vou entrar em detalhes, mas o que nos pareceu bastante interessante dessa experiência é que nós imediatamente colocamos para o grupo a necessidade de pensar se, primeiro, se o texto artificial ele poderia substituir autêntico. Isso a gente, né, já faz muitos questionamentos no campo do ensino de línguas sobre isso, mas especialmente se essa é a questão que toca quando se quer saber de transporte no Rio de Janeiro. E daí fizemos um exercício, né, coletivo, e acho que o interesse lá por esse dispositivo de supervisão, em que os próprios participantes do grupo, pesquisadores e estudantes, colocam em cena a questão de que no Rio de Janeiro um grande problema é recarregar o bilhete, né, saber quais são as modalidades de bilhete que se usa no transporte público e, ao mesmo tempo, carregar esse bilhete, saber aonde carregar esse bilhete. Bom, a partir daí, nós acessamos as páginas e trouxemos textos dessas páginas e trouxemos um debate sobre as modalidades, né, a restrição do acesso ao bilhete, entre outras questões. E daí fomos encaminhando também, pensando sobre trabalho, né, ajudamos a produzir o currículo e, ao mesmo tempo, levamos informações sobre leis trabalhistas e buscamos meios e indicar meios de chegar a essas informações. Preciso fazer um registro que, no momento em que nós fazíamos essa lição, né, no dia em que a gente ia fechar essa lição, nós fechamos a lição, mantivemos a lição dessa forma, mas foram alteradas, lamentavelmente, algumas leis trabalhistas no Brasil, né? Com esse momento, né, que a gente está vivendo de restrição dos direitos. E nisso veio à tona mais um debate que foi super importante no grupo, né, de colocar em questão
que aqueles direitos que nós estávamos buscando ajudar a promover junto à população de refugiados, por exemplo, né, muitas vezes, né, com muitas questões, muitas necessidades, mas esses direitos eles não estavam nem assegurados nem mesmo, né, para a população brasileira, enfatizando aí muito fortemente um laço de solidariedade e a necessidade de se pensar a integração não apenas imaginando aquilo que nós podemos, né, promover em relação ao outro. Isso foi um debate foram vários debates muito interessantes no grupo, né? Aquilo, não enfocando apenas aquilo que nós podemos oferecer em direção ao outro, é fundamental pensar aquilo que nós podemos estabelecer em direção ao outro, mas de que modo nós podemos convocar o outro, né? Esse outro que está lá na sala de língua, e eu fecharia essa apresentação inicial aqui, também a se posicionar sobre aquilo que ele vive no nosso contexto, né? E aí faço a conexão com o que Sabine fala desse sujeito de direitos, né? Pensar o aluno não apenas como aquele para quem né, a gente dirige algumas lições e o desejo de que ele aprenda algumas estruturas, mas fundamentalmente, aí são né, o analista do discurso em nós que fala, né, pensar essa produção do texto como simultaneamente a produção de uma comunidade de sustentação desses textos, ou seja, falar uma língua é promover a integração dessa população entre nós, e aí para fechar, chamando, convocando a que pensem sobre isso, também questionando, também problematizando, também reivindicando direitos, enfim. E aí, nesse sentido, nos parece que as aulas de língua também são espaços, boas trincheiras de uma luta por uma sociedade de direitos. Eu encerro aqui. Muito obrigada, Bruno. Ótimo. Passamos, então, para a Daiane Cortez, para que comente um pouco sobre as iniciativas que desenvolve ou participa. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao IPOL por esse espaço, né, por esse convite. Acho que todos nós que estamos trabalhando há algum tempo na área de política linguística, né, ficamos muito felizes com essas séries, porque, embora para nós, no nosso meio, parece que tudo está dado e está muito claro, quando você vai à comunidade, você vai conversar com as pessoas, você vê que não é exatamente assim, e eu acho que essas séries, me parece, que estão ampliando, né, expandindo e levando a discussão para várias esferas sociais diferentes, e isso é muito bacana, faz parte do nosso trabalho, né? Então, eu gostaria de agradecer ao IPOL pelo convite, e também é um prazer para mim participar dessa mesa, né, com um diálogo tão qualificado. Então, vou tentar contar um pouco do que a gente tem feito aqui, quais foram, o que a gente tem se dedicado na área de políticas linguísticas, e mais especificamente na atuação do português como língua de acolhimento, aqui na Unesc, né? Importante eu dizer que eu estou falando de uma cidade no sul de Santa Catarina, que historicamente é constituída por um discurso de colonização europeia, né, e que recentemente, principalmente a partir de 2010, vê a sua paisagem linguística completamente alterada com a chegada de um número significativo de imigrantes, principalmente caribenhos e africanos, né, e aí há um movimento diferente. Então, nesse momento, eu inicio uma pesquisa no programa de pós-graduação em educação aqui na Unesc, uma pesquisa de mestrado, em que eu me interesso pelo tema e vou tentar olhar, então, para essas políticas que estão acontecendo aqui. O que estava sendo feito naquele momento, o que se constituía como política linguística aqui na nossa região, para o ensino e para a promoção do português, num primeiro momento ainda como português como língua estrangeira, depois, um pouco seguindo a pesquisa, adentrando a pesquisa, eu vou defender a ideia da concepção de português como língua de acolhimento, daqui a pouco eu falo um pouquinho disso, né, mas num primeiro momento, então,
entendendo política linguística como qualquer ação sobre a língua, que pode nascer no berço da comunidade, né, ou numa ação do Estado, de cima para baixo, eu tentei, então, localizar quais eram essas ações, o que a gente estava tendo aqui no nosso meio, né, ouvindo algumas instituições que pudessem estar envolvida com essas políticas, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a própria universidade e, principalmente, os migrantes, né? Num primeiro momento, o contato foi feito através dos presidentes das associações de migrantes aqui da região, que já estavam organizados, porque nós temos, eu acho que mais ou menos em uma escala, a população de migrantes de maior número aqui são os haitianos, seguida dos ganeses, também temos os togoleses e senegaleses. Então, era esse grupo, especificamente, que eu gostaria de saber quais eram, o que estava acontecendo, então, em relação às ações de políticas linguísticas aqui. Bom, como a hipótese inicial, essas ações aconteciam, né? Então, qual foi o panorama que a gente obteve, né? Que essas ações estavam acontecendo aqui no município, porém elas não estavam organizadas, não estavam acontecendo de uma forma organizada, sistematizada. A maioria delas eram iniciativas, né? Assim como o Bruno comentou, muito se parece, na verdade, o nosso trabalho, né? Os caminhos se constroem de formas diferentes, mas se entrelaçam, a gente tem muita semelhança, né, na construção do trabalho para atender esses migrantes no ensino de português como língua de acolhimento. Então, a gente percebeu que havia muitas iniciativas religiosas, que havia muitas iniciativas individuais, mas não havia nenhuma iniciativa do Estado, ou nenhuma iniciativa sistematizada, ou pela universidade, ou de alguma maneira, para a promoção, para um ensino do português como língua de acolhimento, para que garantisse, né, para que esses migrantes tivessem garantidos a sua autonomia, a sua inserção de verdade, profundamente nas práticas sociais, né, e principalmente seus direitos, como a professora Sabine falou, seu acesso à saúde, à educação, né, e tudo mais. Bom, diante disso, desses resultados, né, como a professora Sabine comentou, a pesquisa, a universidade, né, a gente construiu esses dados, tinha essas informações, então a gente pensou de que maneira a gente poderia, então, até dar uma devolutiva para esses sujeitos que participaram da nossa pesquisa, né, para esses informantes também, o que a universidade poderia fazer, então, que tipo de ação a gente poderia tentar mobilizar aqui com as informações que a gente tinha na mão. Naquele momento, a universidade aqui abriu um edital de extensão, então nós construímos, né, a partir do conhecimento desenvolvido dentro do programa de pós-graduação em educação, construímos, então, um projeto que foi aceito, né, dentro do programa de extensão aqui da universidade, e no qual nós atuamos por 2 anos com o ensino de português como língua de acolhimento, né, ele foi coordenado pela professora Angela Cristina de Palma Bach, que também foi a minha orientadora, durante o mestrado e agora também no doutorado, em que a gente continua com pesquisas na área do português como língua estrangeira também. Então, durante 2 anos, nós construímos um grande grupo de estudos aqui na universidade, alinhando, né, trabalhos de diversas frentes, como o programa de pós-graduação em educação, o curso de letras, principalmente com os alunos voluntários, os alunos bolsistas dentro do programa de extensão, e, simultaneamente, houve um outro projeto também executado aqui pelo curso de História, que nós éramos um pouco complementares, né, que cuidava de uma outra questão, de outras questões, como as informações de acesso à saúde, ao direito, ao trabalho, né, também tínhamos participação dos alunos do curso de Direito, de Psicologia, então era um grupo multidisciplinar de trabalho. Nós trabalhávamos mais fortemente na construção do curso de Português como Língua de Acolhimento, que foi um piloto, e que foi desenvolvido
para as demandas desse grupo. Quando nós tivemos a aprovação do projeto, então nós pensamos, nós não podíamos atender a grande comunidade, completamente a comunidade, então nós tínhamos que desenvolver uma forma de quem atender, né? E nesse primeiro momento, dar oportunidade a quem exatamente. Então nós chamamos os presidentes das associações, chamamos as comunidades migrantes para discutir com eles como nós faríamos, então, essas aulas, como se organizaria. Então, quais eram as necessidades deles, né? Porque, embora eu, como professora, há algum tempo de português como língua estrangeira, entendia na concepção do português como língua de acolhimento que as necessidades são outras, né? No nosso caso, esses migrantes já estavam aqui há 7 anos, 8 anos, já estavam trabalhando, já conviviam na oralidade em língua portuguesa. Então, qual era, então, a necessidade, se eles apontavam todo o tempo a importância do curso de português, então, qual era a necessidade, o que eles gostariam de aprender e de que forma eles se sentiriam contemplados. Então, as aulas passaram a ser no sábado, porque a maior parte deles, né, aliás, todos trabalham e têm horários exaustivos de trabalho aqui, né, porque a primeira questão é a sobrevivência, né, nós temos alunos com vários status diferentes, né, de migração, refugiados ou não, né, mas todos eles em busca de uma vida melhor aqui, né, em busca de oportunidades, em busca de uma integração completa. Então, eles sentiam que a língua, de certa forma, ainda era uma barreira para acessar algumas esferas sociais, como, por exemplo, a própria esfera, o próprio campo da universidade, né, muitos deles já tinham ensino superior. A gente tem um grupo muito misto, na verdade, né, mas nesse caso, nesse primeiro grupo que nós atendemos, eles tinham, a maioria tinha nível superior ou tinha ensino médio completo, mas queria retomar a volta ao contato com a universidade, com o mundo acadêmico, e também buscava a validação dos seus diplomas para um processo de naturalização, também onde envolvia outras questões jurídicas. Então, o aprendizado da língua portuguesa era uma ferramenta de autonomia para o acesso a esses direitos, né, e também para que eles pudessem se inserir nesse mundo acadêmico, nesse mundo universitário, escolar, né, ou acompanhar os filhos na escola, né, que muitos deles já estão na primeira geração, né, nascidas aqui no Brasil, enfim. Então, tivemos uma reunião com as comunidades, eles nos apontaram que o ideal seria sábado. Num primeiro momento, nós tínhamos aulas de 3 horas, depois nós dividimos os nossos encontros entre uma hora e meia para o PLA e 1h30 para que o outro projeto pudesse também ter conversas, a gente promoveu algumas palestras que também faziam parte, né, da formação em língua, mas que também atendiam algumas curiosidades e algumas necessidades de informação aí, que ainda eram algumas dúvidas que ainda estivessem pendentes e abertas, né, sobre os nossos sistemas de saúde, de educação, os direitos trabalhistas. E o nosso super grupo multidisciplinar, então, planejava as aulas de acordo com as demandas trazidas pelos alunos. Então, a cada semana, a gente tinha um movimento muito grande de planejamento, né, em que a gente ia para a sala de aula, ouvia os alunos, e a partir do que era produzido e discutido naquela aula, a gente sempre tinha o gancho para a próxima aula. Então, como o professor Bruno disse, é um grande desafio, né, porque diferente daquilo que a gente imagina no curso de língua tradicional, ou no ensino de português como língua estrangeira, de alguém que vem numa condição confortável e que escolhe estudar português, né, e que investe financeiramente, vem passar um tempo de férias aqui, ou tem alguma relação de trabalho, muitos deles nem escolheram, nem planejaram, né, tá aqui no Brasil, nem imaginaram que em algum momento teriam necessidade de aprender português. Então, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, e que era o material, e que eram os tópicos pelos quais a gente passava e construía as aulas de língua, em que, obviamente, entrava um material linguístico para ser discutido, as práticas linguísticas, mas eram muitas questões que a gente sentia que eles tinham necessidade de falar, por exemplo, como as próprias diásporas, as que vivia no país deles em que eles recebiam, as vividas por eles estarem aqui, por exemplo, várias situações de
preconceito linguístico ou racial, então eles tinham muita necessidade de contar isso, de debater e também de se sentir munidos, empoderados, né, linguisticamente, também conhecendo mais o cenário brasileiro, tentando entender o cenário brasileiro, né, por exemplo, os comentários que a gente tinha nas aulas é que eles ficavam muito surpresos por nós sermos um país majoritariamente negros, eles sofrerem tanto preconceito racial aqui, né, lembrando do contexto da cidade que a gente está e tudo mais, né, então esses temas sempre atravessavam as nossas aulas, e a partir deles nós preparávamos tanto o material de prática linguística, né, como nós entendemos que o português como língua de acolhimento, diferente do português como língua estrangeira, ele não tem apenas esse objetivo de fornecer o conhecimento linguístico, mas também, né, não apenas ele, mas também de empoderar essas pessoas para que atuem, né, de forma autônoma na sociedade, né, e possam realmente se inserir nessas práticas, né. Diante disso, o projeto funcionou por 2 anos, né, ele acabou de se encerrar agora, diante da pandemia, né, agora nos últimos meses a gente tentou executar algumas formas, porque no início eram os encontros a todos os sábados, presenciais, né, e foram muito produtivos e muito significativos, e agora a gente tentou acompanhar de alguma maneira as comunidades também, fizemos alguns encontros virtuais, mas diante de toda a dificuldade socioeconômica, né, estabelecida pela própria pandemia, agravada pela pandemia, ficou um pouco mais difícil de se manter nos últimos meses as aulas com regularidade, e agora o projeto se encerrou, né, então a gente não sabe o que esperar aí para os próximos anos, né, houve uma tentativa também de estabelecer ele como um programa dentro da própria universidade, quem sabe ainda é uma janela possível, mas nesse momento a gente tem aí como um desdobramento, né, e eu já vi que alguns alunos estão aqui hoje, que é o PIBID, né, em que o tema do nosso projeto agora é a formação desses professores em formação inicial para a proximidade desse tema, porque uma coisa que a gente diagnosticou durante esses anos de trabalho é que num primeiro momento emergencial, como o Bruno falou, nós tínhamos a atuação de vários voluntários e de várias pessoas interessadas, né, em poder ajudar essas comunidades, mas agora já há muita pesquisa nos últimos anos na área de português como língua de acolhimento, português como língua estrangeira, os cursos de letras também, né, as pesquisas, toda essa produção também já vem se aproximando do tema e fortificando a área. Então, agora a gente também está tentando aproximar, trazer a universidade para essa discussão, né, e fornecer mais essa abertura, mais esse campo de discussão para os alunos, né, e proporcionar construir, né, a formação para que os alunos possam atuar e possam receber nas escolas, pensando que eles vão encontrar nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de língua materna, por exemplo, né, esses migrantes que chegam, os filhos desses migrantes, então essa sensibilização e essa formação, então esse é mais um dos desdobramentos que a gente tem, que a gente está atuando agora. Eu acho que rapidamente, né, resumidamente, é isso que a gente vem executando aqui, né, na Unesc nos últimos tempos. Eu acho que era isso, depois estou aberta para as perguntas. Muito obrigada, Daiane. Muito bom ouvir vocês com todas essas iniciativas tão importantes, não é, sendo desenvolvidas. Para dar prosseguimento aqui à nossa conversa, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês quais foram os avanços, alguns já foram enunciados, né, alguns dos avanços conquistados e mesmo das dificuldades, dos desafios enfrentados até agora em cada um desses projetos, em cada uma dessas iniciativas. Novamente, iniciamos pela professora Sabine. Muito bom ouvir vocês, Daiane, Bruno, e ver que, de fato, existem iniciativas que estão se multiplicando e conversando, dialogando, e que estamos num consenso com relação a muitas políticas e necessidades, né? Com relação aos desafios e aos avanços, né, acho que não são negáveis, é inegável que houve avanços.
Mas, como eu já citei na apresentação que eu fiz rapidamente, os grandes desafios são institucionais, né? É o reconhecimento formal, oficial, das próprias instituições de Estado, de governo, enfim, para que eles tenham um olhar apurado sobre essa situação de obstáculos linguísticos, de obstáculos a direitos, né? Seja no mundo escolar, no contexto médico, no contexto jurídico. A gente vem estudando algumas situações concretas com a observação de situações de usurpação de direitos que são absolutamente chocantes para uma democracia como normalmente a gente achava que o Brasil se enquadrava, né? E se a gente for olhar de perto, a gente tem situações que são absolutamente bárbaras, né? Bárbaras em termos de acesso, né, a direitos e igualdade, justiça social. Então, o grande desafio me parece que é esse, interlocução com o legislativo, o judiciário, com as próprias instituições e ministérios do executivo, com o governo. Claro que o momento é absolutamente impensável de um diálogo, até porque as universidades absolutamente se fecharam, porque não tem interlocução, né, com o Ministério da Educação, mas eu acho que existe, por outro lado, e aí eu diria, um pouco retomando a questão da cátedra Sérgio Vieira de Mello, da cátedra do multilinguismo também, que foi criada pelo professor Gilvan Müller, e que vem também exercendo esse papel, né, de construção coletiva, de uma reflexão nacional e internacional concertada, com pautas estratégicas, né? Isso foi um avanço tremendo. Me parece, inclusive, que esse tempo de confinamento, de pandemia, possibilitou algo que talvez não se fizesse de forma tão simples e natural, que é essa relação muito imediata com os parceiros, essa concertação entre instituições de ensino superior públicas, né? A gente vem trabalhando, e isso é uma sensação muito ruim, que eu venho carregando há alguns anos, quase como concorrentes, né, as universidades entre elas, no sentido de atender a produtividade, né, a mercantilização da construção do conhecimento, nos ranqueamentos, e em vez de fato, olhar para o lado e ver que nós trabalhamos todos em torno de questões muito semelhantes para debater e superar problemas muito similares e muitas vezes os mesmos problemas. Então, me parece que o grande avanço foi isso, é uma concertação, é colocar em pauta questões que nunca foram de fato discutidas oficialmente, institucionalmente, que ficaram sempre na sombra de outras questões mais econômicas, enfim, embora sejam relacionadas, né? E o desafio da interlocução institucional, eu acho que ele também está sendo superado. A gente conseguiu uma interlocução com o Congresso, né, com o Senado, para que eles acatassem ou tentassem pelo menos discutir o nosso projeto de lei que sugere a obrigação de o Estado prover a mediação linguística, a interpretação comunitária. Então, há um caminho, há passos que foram dados. O IPOL tem sido um agente fundamental, né, dessas ações, mas as universidades como um todo e essas instituições da sociedade civil que possibilitam também a relação, como o Bruno e a Daiane falaram, direta com as comunidades, né? Não adianta a gente ficar na nossa bolha acadêmica, como sempre, completamente cortados do mundo e dos objetos que a gente próprio analisa, investiga, né? Uma interlocução, o que vocês precisam, o que vocês querem, o que seria ideal, dar voz a essas pessoas que, de fato, são objeto dessas políticas, né? E isso também é um desafio, porque muitas vezes a gente fica sentados atrás dos nossos computadores, imaginando um ser virtual, ideal no sentido das nossas pesquisas, né, aquele produtor de dados, mas a gente esquece que existe, de fato, um ser humano que tem a sua individualidade, a sua criatividade, a sua capacidade de reação e de gestão, e isso tem que ser feito em conjunto, né, com os acadêmicos, com os profissionais, com os solicitantes de direito, com as pessoas que querem, na realidade, como o Bruno bem ressaltou, participar da sociedade.
não é só prover direitos e colocá-los em situação de objeto, como tendo assistidos, né, como foi durante muitos anos a palavra utilizada para falar dessas pessoas que estavam ali solicitando uma participação, mas, ao contrário, colocá-los como protagonistas de uma história que também pertence a eles. Eu diria que são esses desafios, por exemplo, só para ilustrar a questão da interlocução, nós tentamos falar diretamente com a Polícia Federal, que nos parecia ser, né, o locus de muitos dos conflitos, dos problemas na entrada e na regularização da situação. E a Polícia Federal, na realidade, principalmente os órgãos superiores com os quais a gente tinha uma interlocução direta, nem tinha se dado conta dessa questão linguística. É algo que passa desapercebido, a Daiane bem falou, quando a gente conversa com as pessoas, com a comunidade, por mais que sejam pessoas esclarecidas, que conhecem a situação global das migrações, que sabem que é uma situação de vulnerabilidade, a mídia tem focado muito nessas questões, no fundo, aquilo que acontece na ponta, concretamente, no dia a dia, né, os desafios do cotidiano, de matricular seu filho na escola, de pagar uma conta de luz, de conseguir um fiador para alugar um apartamento, de conseguir provar para um profissional contratante que você é capaz, apesar de vir de uma outra cultura, de fornecer um determinado serviço, e mais do que isso, ver que todos essa pluralidade é um recurso gigantesco. O Brasil é constituído da diversidade. A gente não pode pensar a diversidade como algo problemático. Seria absolutamente contraditório e dramático pensar isso. A diversidade é um recurso, é uma riqueza, e a gente tem que administrar ela para não chegar numa situação como a situação europeia ou norte-americana hoje, em que a migração ela é uma situação explosiva, porque as tensões sociais foram subindo como uma maionese, de uma forma fantasiosa. Muitas vezes as políticas de discriminação e de repressão custam muito mais caro do que uma política de participação, de integração, de inclusão, e os benefícios nem se fala, são muito maiores, né? Incluir, integrar, sempre melhor do que discriminar, reprimir e mandar embora. Então, me parece que se resumiria a isso, mas depois a gente pode tocar em alguns pontos mais específicos. Muito, muito obrigada. Excelentes reflexões. Então, passamos a palavra ao Bruno para também comentar esses avanços e também desafios encontrados nesses processos. Antes, eu primeiro queria fazer um registro da minha alegria, né, com o que eu ouço hoje aqui, com um tipo de reflexão e crítica aguçada, né, e muito conectada com o modo, né, com esse nosso, quer dizer, pensar sobre essas questões é, de algum modo, nos permitir mergulhar no presente de maneira mais intensa, né, e quando a gente, então, uma das questões que me parece fundamentais, né, é esse momento que nós vivemos de regressão de direitos. Essa é a reclamação, agora nós estamos vivendo nesse contexto de emergência, enfim, mas essa é a reclamação, assim, básica, fundamental, e que o tempo inteiro aparece, né, como a Daiane falou, é impressionante como a gente, né, aqui no Rio de Janeiro também se expressa o preconceito, né, em alguns momentos, apresentando trabalhos, nós já ouvimos comentários do tipo, se não tem nem para gente, né, como é que você está pensando em fazer isso para outras populações? E aí acho muito feliz e muito potente o comentário que Sabine faz sobre a diversidade, né? A diversidade é encontrar, né, esse outro em nós, né? Então, nesse momento dessa sociedade que regride os direitos, é muito difícil, né, pensar em tudo aquilo que há de demanda em relação a
a essa população, né, a possibilidade da mediação linguística, enfim, a possibilidade, a necessidade de profissionais nos equipamentos de saúde, enfim, e na escola, em outros espaços, isso tudo, a gente vai cair na grande questão no modelo de Estado que está em jogo, né, de um Estado que faz conta, né, antes de pensar no bem-estar das pessoas, antes de pensar na saúde, na promoção da saúde, do direito à vida digna e com direitos, faz conta e diz que tudo isso é pensado como gasto público, né? Então, acho que essa é uma questão preliminar. Vi que é uma questão sobre a escola, queria emendar e dizer que se relaciona que solicita, né? O primeiro ato dele é um ato de linguagem, né? Dizer que é um refugiado e, enfim, faz toda essa documentação, sabe, diferença, faz a solicitação e tem um protocolo. Com esse protocolo, no Brasil, ele pode acessar, com esse número de protocolo, ele pode acessar alguns direitos, né? Como a Bolsa Família, pode matricular os filhos na escola e pode acessar os equipamentos de saúde, por exemplo, e depois retirar uma carteira de trabalho. A escola é a política pública que melhor atende essa população, né? Porque as crianças, elas têm que estar na escola e elas encontram na escola esse acolhimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num país que, por exemplo, diz na reforma do ensino médio que faz uma restrição à diversidade linguística e diz que o inglês é a língua fundamental. Enfim, então, essas são algumas das questões que são colocadas, né, que, de algum modo, atravessam o investimento que a gente faz nesse campo e que nos colocam aí refletindo. Quer dizer, a grande então, dificuldade que a gente encontra é nessa lógica da restrição de direitos, né, nessa lógica da rivalidade, nessa lógica do ódio à diferença, né, eu acho que é importante fazer esse registro, e a potência dessa experiência foi, por exemplo, a gente encontrar uma equipe multiprofissional, né, colegas da universidade, de outros institutos que nós não encontraríamos se não fosse a possibilidade de uma temática comum, né? E, ao mesmo tempo, a possibilidade, como Sabine falou, das cátedras, do seminário das cátedras, a gente poder encontrar e atravessar essas fronteiras disciplinares e estar em contato com outras disciplinas, justamente, me parece que colocando no centro essa dimensão de atendimento e de promoção de um lugar a partir do qual se possa enunciar como sujeito de direitos. Eu acho que essas são, muito assim, brevemente, algumas das questões que nos tocam e nos fazem pensar aqui nessa experiência. Certo, muito obrigada. Então, passamos a palavra a Daiane para suas considerações acerca deste tema. Bom, eu acho que eu só vou reiterar o que os colegas disseram, porque a gente está muito sintonizado e eu acho que esse é um dos avanços, né, que a gente pode observar, que é esse espaço de debate, né, essa abertura das universidades para as questões de políticas públicas de acolhimento de modo geral, né, sociais, econômicas, linguísticas, e me parece também, eu gostaria de chamar a atenção também para a gente, para uma preocupação que eu acho que para mim aí é um dos desafios, né, é também que a gente não caia num discurso de homogeneização também dessas políticas, né, porque a gente percebe, participando e conversando com os colegas, participando de outros eventos, que nós temos recebido grupos diversos, né, de imigrantes, né, são sujeitos, como a professora Sabine disse, não são apenas objetos de pesquisa, né, são pessoas que estão aí, que vieram ao Brasil em busca de uma oportunidade, que querem garantir uma vida com uma qualidade mínima, né, e garantir seus direitos também. Então, me preocupa um pouco essa formatação também, né, de homogeneizante do
do português, ou do que eles devem aprender, ou de como eles devem ser, e também me preocupa essa discussão do apagamento dessas línguas que estão chegando, né? Eu acho que a professora Sabine falou muito bem, a gente precisa entender que esses migrantes e toda a bagagem que vem com eles, com essas pessoas, né, elas são recursos, né, em que a gente pode aprender muito com eles, né, e só tem a contribuir, e a gente vê nesse momento, né, sombrio que a gente está vivendo no país, um discurso de ódio aí impregnado, e que parece, então, que sempre, quando a gente está num momento difícil, parece que a primeira reação é atacar o diferente, né? Então, eu acho que mais do que nunca, né, atacar o outro, mais do que nunca é necessário a gente praticar essa alteridade, né, nos enxergarmos também, porque parece que a gente não se enxerga, né, então isso parece um dos grandes desafios, a gente não se enxerga aí como o nosso passado, falo aqui pela nossa região, né, como pessoas migrantes, né, a gente não se vê aí, e parece que esse é um dos desafios, né, talvez esse seja um papel da escola, da universidade, de trazer esses discursos, trazer esses debates, essa sensibilização da comunidade, né, além do que já foi dito, dos grandes avanços que já foi dito, como as cátedras, né, tanto a do multilinguismo como a Sérgio de Mello, também são espaços, né, que nos dão suporte para poder continuar com esses trabalhos, mas há também essa necessidade de bater na porta, de insistir, né, a gente acha que esse é o grande desafio de quem atua na área de políticas linguísticas, de aproximar esse diálogo com as autoridades, com o Estado, com as autoridades públicas, para fazer com que elas entendam, vejam, a título de exemplo, o que aconteceu aqui, que as instituições responderam como: nós não temos os dados, nós não sabemos quem eles são, a gente já ouviu falar, né, a gente está esperando que a universidade, alguém sistematize isso para a gente, né, como uma forma de justificar as não políticas públicas, né, as não ações, com a falta de dados. Então, eu acho que essa insistência, essa necessidade, né, de bater na porta, de chamar para conversa, né, como a professora Sabine deu o exemplo da Polícia Federal, aqui passa exatamente o mesmo, né. Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né, sermos os mediadores, né, para que a gente consiga articular, então, ações para realmente atender essas comunidades, né, atender essas pessoas. Eu acho que é por aí o caminho. Certo, muito obrigada. Bom, começam a surgir aqui na nossa live algumas questões, então, que eu vou compartilhar com vocês, e fiquem à vontade para indicar quem gostaria de respondê-las ou complementá-las. A primeira das perguntas vem da Renata Ramos Rodrigues. Ela diz o seguinte: professoras e professor, quais políticas públicas poderiam ser pensadas para colaborar no âmbito escolar formal, onde há crianças e adolescentes em situação de refúgio ou de migração forçada? Então, pergunta sobre políticas públicas possíveis. A Daiane e o Bruno tocaram várias vezes na questão da escola, né? Eu trabalhei durante a minha tese de doutorado no diagnóstico de várias escolas em Paris, na questão da relação das escolas, das crianças de segunda, terceira geração de imigrantes, na sua relação com o conjunto escolar, seja com as outras crianças, as normas, os professores, e o que realmente eu acho que a gente pode dizer de forma geral é que a escola é um locus, o espaço de onde a gente pode implementar várias outras ações, né? É um espaço privilegiado de junção dos pais, da instituição, da institucionalidade de um determinado lugar, de concertação e de contato, né? Então, é muito importante que as ações desenvolvidas institucionalmente, elas tenham um foco na escola como ponto focal, ainda que isso ultrapasse os limites das questões escolares, a escola tem que se dar conta de que ela tem essa responsabilidade também de criar cidadãos, né, de construir cidadãos, e é por meio dela que
toda a sociedade vai se organizar depois ou paralelamente, né? Então, eu vi que a Rosângela perguntou se tinha uma estimativa de crianças matriculadas, crianças imigrantes matriculadas no Brasil. Eu acho que o último censo mostrou que havia cerca de 100 mil crianças matriculadas no Brasil, de todas as nacionalidades, né? Então, é um número significativo, talvez não tão imenso quanto a gente possa ver em outros países que são mais tradicionalmente países de acolhimento recente de imigrações, mas é importante que a gente tenha um cuidado particular com a criança. Nós, dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tem uma linha que se debruça sobre a questão da criança tradutora, porque a gente sabe que a criança chega e, por meio da escola, ela se integra rapidamente, aprende a língua em 3 minutos, é tão fantástico, né? E acaba também sendo o agente de integração de toda a família, mas isso, por um lado, é muito positivo, né? Porque ela tem esse papel protagonista, mas, por outro lado, a gente tem que se dar conta que isso faz com que ela carregue um peso enorme nas costas, que é uma responsabilidade financeira da família, a relação com as instituições acaba sendo também responsabilidade dela, ela vai acompanhar os pais no médico, para, de repente, ter que traduzir para a mãe que ela tem um diagnóstico de câncer. Vocês imaginam situações dramáticas. Eu presenciei situações de crianças nas escolas que tinham que traduzir para os pais a repreensão da própria professora voltada para ela. Então, sua filha está muito mal comportada na sala de aula, e ela própria tinha que se auto-sabotar, né? Fornecer provas contra ela mesma. Então, são situações micro do dia a dia que são bastante dramáticas, e a gente precisa focar nessa questão. E a pergunta que surgiu com relação a como, né, que ações, eu acho que é uma ação de dentro mesmo. Os professores, claro, têm uma responsabilidade enorme, a gente não pode colocar tudo nas mãos deles, né, mas a gente precisa de conselheiros de orientação com essa sensibilidade, com esse carinho pelas situações novas que aparecem, em diálogo com os pais. Botem os pais para dentro da escola, né? Conversem com eles, abram espaço de diálogo com o diretor, entre os pais, proporcionem aulas de línguas maternas das famílias dentro da escola. Isso não é difícil fazer com a cooperação das embaixadas, isso acontece na França de forma muito eficiente. Então, e coloquem essas pessoas também para participar da vida, dentro das decisões escolares. Na universidade é a mesma coisa. Então, é realmente participação. Acho que a palavra mágica é abrir espaços de participação, de escuta. A gente precisa querer escutar essas pessoas, ver o que elas têm para dizer, seja diretamente pelas próprias vozes delas, ou por meio de uma mediação que precisa estar sempre disponível. Eu tenho uma reunião de pais e alunos, eu preciso fazer com que os pais de imigrantes que não falam português possam representar os seus filhos, e não sempre ser aquela pessoa imagem que vai só ficar escutando, passiva, recebendo e reagindo a decisões que os outros vão tomar por elas, né? Acho que eu vou comentar agora, só a título de exemplo, que um dos desdobramentos que a gente teve foi o PIBID. Por quê? Porque durante a execução do projeto de extensão aqui, com algumas... com a divulgação de algumas ações e alguns acontecimentos para o exterior, a comunidade, a universidade, a gente recebeu muitas solicitações de professores das escolas públicas perguntando o que fazemos. Nós temos alunos migrantes aqui, normalmente o professor ou de língua portuguesa ou de língua inglesa, porque recai, então, a escola, a comunidade entende que é ele que tem que resolver esse problema, porque é língua, o problema da criança, né? E aqui na nossa universidade também a gente tem números, a gente tem dados dos encaminhamentos médicos, que são um pouco assustadores, né? Porque tudo vai para uma possível patologia, não consigo falar essa palavra,
da criança, porque ela não está se comunicando, né? Ou ela é bilíngue, trilingue, e tem um outro tempo, e tem uma outra necessidade, e tudo isso é entendido, então, como uma deficiência, um problema, e é encaminhado para a saúde também. Então, há também uma necessidade de se preparar a escola, de se informar a escola, de sensibilizar esses professores, a comunidade, né? Fazer com que a comunidade entre, como disse a professora Sabine, traga o pai e traga os outros pais, né? Não só o pai do migrante, traga a comunidade para que haja essa percepção, né? Porque a gente tem essa dificuldade, como eu falei, de se enxergar aí, né? Então, que possa trazer para entender, né? Para entender o outro, né? Para conhecer, e para que isso passa pelo processo do que é a escola e do que é formar essas pessoas, né? Muito bom, muito bom. E como é interessante, né, esse campo de investigação, de reflexão, a gente já está discutindo escola, né? Como é que ele vai abrindo pontas e abrindo debates e, enfim, eu rapidamente só diria que a gente tem um avanço aí de uma crença, né, sobre indicadores, né? A forçação de barra com a Base Nacional Comum Curricular, que acontece pelo Ministério da Educação, né? A imposição de avaliações como o PISA, enfim, que são, inclusive, né, exames que, enfim, a gente tem estudado aí com muitos problemas, mas como é que isso faz a escola perder a sua vinculação com a dinâmica local, né? Como isso impõe à escola uma dinâmica, né, de olhar mais para os indicadores, olhar mais para um currículo que é de todas as escolas e, portanto, não é de nenhuma, né, e impede justamente assimilar a riqueza da experiência que se aponta aqui. Então, pensar política pública é pensar a gestão da escola pela escola, né? Como é que a gente tem uma dissonância aqui entre nós, o país do Paulo Freire, né, entre a formação de professores, o avanço na perspectiva da vinculação da escola com a comunidade e como as políticas públicas oficiais muitas vezes nos empurram para um afastamento dessa vinculação, né, pensando mais em indicadores, mais em desempenho, que falam de um sujeito universal que não é ninguém, né, que não está encarnado em experiência concreta nenhuma, né? E a possibilidade aqui, nós aqui em diferentes cidades, falando de experiências tão ricas, e que a escola muitas vezes é vista e convocada, né, a quase que a neutralizar essa experiência em favor, né, desse atropelo, dessa gestão do desempenho. Então, eu acho que um outro elemento também importante é o de apostar na gestão da escola, pelos profissionais com a comunidade, né? Só pegando o gancho do Bruno, se vocês me permitirem, eu acho que existe uma tensão muito difícil de administrar, ao mesmo tempo da institucionalização e na normatização escolar, que ela é obrigatória. A escola ela gera normas, certo, errado, pontuação, e de fato a Daiane tocou no assunto da patologização, que é uma palavra impossível. Obrigada. Eu acho que eu nem falei certo. Mas, enfim, de qualquer forma, é um espaço de normas, é um espaço de padronização também. E a gente não pode também pensar, no mundo da fantasia, que a gente vai, de fato, conseguir criar espaço para todos os tipos de manifestação, singular, subjetiva, individual, não é o objetivo. É um espaço coletivo, mas, ao mesmo tempo, abrir na certa medida, e aí que vocês têm toda a razão, e isso é um diagnóstico que tem que ser feito por espaço, por área geográfica, por território, por problemáticas locais em cada escola ou em cada conjunto de escolas, até que ponto essa margem, esse jogo de cintura entre aceitar a subjetividade, a diferença e homogeneizar, né, as normas, fazer com que as crianças aprendam a ser cidadãos que são, de certa forma, padronizados em algum momento, né? Então, é essa tensão muito complicada de administrar, que é deixar margem para a diferença e para a diversidade se expressar, mas, ao mesmo tempo, levar e caminhar para um coletivo que tem regras, normas que a gente precisa assimilar. Infelizmente, o mundo funciona assim também.
Tão rico esse debate, poderíamos estendê-lo por muito mais tempo, sinto, de todos vocês, mas na verdade estamos nos encaminhando, não é, para o final dele. Então eu gostaria de pedir aos nossos 3 convidados queridíssimos que trouxessem na sua fala final alguma consideração que ainda queiram fazer acerca do tema, alguma problematização, ou que deixassem, né, alguma reflexão final para quem nos acompanha também. Professora Sabine. Só rapidamente, eu acho que a gente já falou bastante, né, de alguns elementos, né, mas o que a Daiane e o Bruno também focaram, a gente compartilhar essas questões no nosso dia a dia, né, fazer com que isso faça parte das relações interpessoais, né, integrar, associar, sempre vinculando para que isso seja naturalizado. A gente não pode continuar achando que existem pontos de exceção, de divergência, que são inconciliáveis. Absolutamente, a gente tem uma capacidade gigantesca de familiarizar o estranho, né, e de lidar com o estranhamento, que é muito salutar. Todos nós precisamos de novidade. A arte está aí para provar isso, a gente está sempre atrás de uma transgressão, de uma vanguarda, de sair do lugar, da caixinha, né, de descompartimentar. Então é isso que me parece, fazer com que as pessoas percebam no seu dia a dia que nós temos diferenças e particularidades, mas também somos todos pertencentes a um grupo humano que tem tendência à acomodação, à negociação, ao conflito também, óbvio, né? E queria deixar o convite para a gente continuar conversando, Bruno, Daiane, e entrosar as nossas pesquisas, os nossos projetos, e quem sabe também as nossas militâncias, né? Junto a esse governo, desgoverno. Um beijo muito, muito carinhoso para Ana Paula e para a Rosângela, minha queridíssima amiga. Agradeço mais uma vez por ter me convidado e estou sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos imensamente a sua participação. Passo a palavra ao Bruno, então. Eu também quero muito agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz, né, com essa nossa conversa, encontrar tanta sintonia nesses tempos em que a presença do outro ela é vista como uma ameaça. Esses encontros, né, que nos fazem pensar e nos deslocam aqui para outras posições, eles são riquíssimos, potentes, são experiências que a gente não pode abrir mão em tempos de isolamento. Então, agradeço muito a vocês, do IPOL, a Ana Paula, a Peter, a Rosângela, também muitíssimo a interlocução com Sabine, Daiane, super aceito aí o convite para a gente estar junto, acho que vai ser ótimo, e que bom que a gente pode ir andando pela temática e se encontrando em tantas reflexões, enfim, encontrando tanta sintonia. Acho que nesse contexto de política da indiferença, né, a gente afirmar que a diferença como possibilidade de contato, né, eu gostei do que você fala, Sabine, sobre estranhamento. Esse contato com esse estranhamento, ele faz ver da gente, né, uma dimensão com a qual a gente nem se reconhecia, né, e a gente passa então a se ver como outro. Sem dúvida, um exercício fundamental nesse momento de fragilização do diálogo, do encontro, de isolamento, né. Então, muito obrigado aí pela potência do encontro e pela possibilidade de estar com vocês agora. Muitíssimo obrigada também, Bruno. Daiane. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, esse espaço riquíssimo para esse debate. Adorei a interlocução com a professora Sabine, professor Bruno, com certeza, vamos continuar em contato, né? Vamos colocar para frente esses pontos comuns, esses desejos essas militâncias, né, os campos em que a gente atua, fico muito tranquila e dá nesse tempo sombrio, dá um certo alívio, né, saber que existem forças por aí, né, espalhadas pelo globo, pelo país, né, e todo mundo da sua maneira, com as suas possibilidades, né,
colocando para frente essas questões, mas acho que sim, a gente precisa falar junto e precisa estar mais junto ainda, né, principalmente nesse momento de pandemia, mesmo que virtualmente, né, que talvez isso tenha sido o lado positivo da pandemia e nos preparado mais para trabalhar geograficamente afastados, mas virtualmente próximos e podermos, cada um do seu lugar, levar seus trabalhos à frente, né, e qualificar cada vez mais, e trocar. Eu acho que foi muito bacana. Muito obrigada. Missão da live concluída com sucesso. Se a ideia era cruzar essas linhas, elas estão mais do que entrecruzadas, e eu espero que esses cruzamentos se desdobrem em novos, enfim, que essas frentes vão se ampliando e crescendo, e essas reflexões possam chegar a mais cantos, a mais lugares. Novamente, muito obrigada a vocês três, muito obrigada Sabine, muito obrigada Bruno, muito obrigada Daiane, pelas reflexões propostas, foi uma conversa agradabilíssima. Agradecemos também a todos que acompanham a nossa transmissão de hoje, obrigada pelas perguntas, pelos comentários feitos. Nós aproveitamos também nesse encerramento para convidar a todos para o episódio da próxima semana, Políticas para as Línguas nas Fronteiras. A Rosângela Morello vai entrevistar a Eliana Sturza e a Isis Ribeiro Berger, vai ser na próxima terça-feira, também às 16h30, dia 17 de novembro. E na última terça-feira de novembro, no dia 24 de novembro, vai haver um episódio especial, como parte da programação do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que o IPOL também vai transmitir a respeito dos 10 anos do decreto que cria o INDL, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Estão todos mais do que convidados, agradecemos mais uma vez, desejo uma boa tarde e até mais.